pode. Tá? Eu não sei como está a prova, não tenho ideia de como está essa prova, tá? Mas eu acredito que não esteja com aquele peso, né, que vocês tiveram para a formação espiritual. Tá? Eu acho que deve estar mais tranquila. E vocês agora vão ter o apoio do material de vocês, né? Como é uma prova online, eu acho que dá para você observar o material, né? Você vai ter um tempo para a resposta, é claro, mas é importante que você observe esse vídeo e analise o material gráfico de vocês, tá? O material físico de vocês, para vocês pelo menos dialogarem ali com as fontes e pegar ali pontos, né, que possam cair nessa prova, que são mais os conceitos, tá? Conceito de monarquia, conceito de coroa, divisão de reinos, tá? Aí eu tenho aqui um tópico: dar atenção a Salomão para Roboão, a passagem de Salomão para Roboão, principalmente nas ações políticas e econômicas de Israel, a divisão dos reinos do sul e do norte, porque se deu tal divisão, a ação dos profetas nos reinos divididos, beleza? Depois que dividiram os reinos, surgem as ações dos profetas, tá? Como esses profetas transitaram por essa parte da história, tá? Desenvolvimento político e jurídico de Israel nesse período, tá, dos profetas, aspectos literários, históricos e teológicos dos documentos. No material de vocês, na unidade 3, ele faz um belo apanhado, que eu tiro o chapéu, tá, para uma série de eventos aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui com vocês. Página aqui começa, deixa eu aqui na 131, pelo menos no meu guia do professor, tá? Livros da conquista dos períodos juízes, aspectos literários, personagens principais, algumas passagens e versículos bíblicos, quando Deus encoraja Josué, lá no capítulo 1, do versículo 1 ao 9, que é importante você dar uma lida nisso aí. A entrada na terra, que é do capítulo 1, versículo 10, 5. Capítulo 1, versículo 10, depois do capítulo 5 ao 12. A conquista da terra, a distribuição das terras, isso é importantíssimo. Tá? Como foi dada essa distribuição das terras? A parte de Caleb, de Judá, tá? De José, das demais tribos. Ou seja, a ideia era populacionar, né? Você dividir para conquistar, né? Ou seja, tribos em cada aspecto territorial, mas que cada uma delas tem o seu crescimento e o seu desenvolvimento político, ideológico, teológico, tá? Religioso nesse caso, né? Mas que todas falem a mesma língua, todas sejam unidas, né? Principalmente para as questões religiosas e de cunho da lei, não esqueça disso. Aspectos históricos, beleza. Tem uma parte, tá? Tem um quadro que ele fala sobre todos os juízes de Israel. É importante você dar uma olhada. Primeiro e segundo reis, também você tem aspectos históricos, literários e teológicos. Dá uma olhada, tá? Para você ter uma ideia do que vai te alcançar, tá bom? Livro do período do exílio, do retorno, a questão ali do exílio, Esdras e Neemias, tá? Importante também essa leitura, principalmente na parte ali das sátrapas, né? Que é aquela pirâmide que forma a estrutura hierárquica daquele tempo, principalmente na Babilônia, aonde Neemias estava escalonado naquela sátrapa, tá? Tem na internet, depois você pega o que são as sátrapas, né? Vai estar lá uma pirâmide e ali vai ter uma hierarquia, onde Neemias estava relacionado, né? Naquela divisão ali, na hierarquia, né? Eu acho que aqui
é um material de apoio de vocês, eu acho também interessante. Costumes religiosos, né, do período de Canaã, característica de liderança. Livro de Juízes, importante vocês darem uma olhadinha. E aqui, né, na minha página, é a 174, isso, 174. Material de apoio, os Juízes de Israel. Tá? Você tem todos eles aqui. Eu acredito que esteja na ordem cronológica, que pelo menos 2 eventos, tá? E é importante que você tenha, né? Administre bem essa passagem. Uma outra coisa importante, né? Procure decorar os livros do Antigo Testamento. Por quê? Porque quando você decora esses livros, você vai ter uma ideia do que acontece em cada livro, cada evento, né, de cada livro. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Pentateuco. Você sabe quais são os acontecimentos principais do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, de Números, Deuteronômio. E assim por diante. Tá? O que aconteceu em 1 Samuel. Beleza? 2 Samuel. Entendeu? E assim por diante. Tá? Então, quando você decora, tá? Isso aí é até uma estratégia para você entender um pouco mais o Antigo Testamento, não só o Antigo quanto o Novo Testamento, é você decorar os livros, né? A sequência pelo menos, e tentar separar cada livro ao seu evento principal. E ali você, na sua mente, você já cria uma teia de informações em que você vai dialogando com o documento. Tá? Isso é uma estratégia. Tá legal? E queridos, quero falar com vocês um pouquinho da unidade 4, tá? Que eu acho que para mim é a mais simplória. Os livros poéticos e sapienciais. Procure, apesar de que o material trabalha com um conceito de sapiencial, tá? Dá uma olhada se você tiver algum outro material com relação a isso, algum livro teológico, tá? Sobre os livros sapienciais, a estrutura, tá? Documental, tudo isso, aspectos religiosos, aspectos controversos, tá? Que são bem interessantes. Não tem muito o que falar para vocês, porque aqui ele está mais levando a coisa para o aspecto literário. Isso aí você vai ter que ler, principalmente as passagens. Então, pode ser que o professor dê mais ênfase a esses aspectos sapienciais e a questão dos livros poéticos do que a unidade 3. Ou pode ser que a unidade 2 tenha mais foco na prova, ou a unidade 1, não sei. Ou ele vai mesclar isso tudo, trazer um apanhado de cada uma dessas estruturas, 1, 2, 3 e 4, e para colocar na prova. Tá? Eu não vou entrar com vocês aqui, que eu vou deixar para vocês pesquisarem a questão dos conceitos da estrutura sapiencial. Tá? Não dá para entrar aqui, até porque eu tenho que trabalhar com vocês aspectos culturais desses livros sapienciais. É uma literatura ligada à sabedoria, formada pelos livros de Provérbios, de Jó e assim sucessivamente. Então você vai precisar olhar, na minha página está 205. Eu não vou entrar nisso com vocês aqui, porque eu quero que vocês leiam. Tá? Eu preciso que vocês leiam isso, porque é conceitual. Tá? Então, quando o autor, né, quando o professor aqui, ele pega uma única unidade para trabalhar um determinado conceito, que é o conceito sapiencial, e de alguns livros ali, né, que a gente pode chamar de livros assim mais românticos, né? Claro, isso é licença poética da minha parte, tá? Então ele quer dar uma ênfase legal naquilo ali. Tá? Então fica ligadinho nessa estrutura dos livros sapienciais, são bem interessantes. Você tem a ordem cronológica bíblica, né? A que a gente tem hoje, mas você tem aquela forma, aquele outro formato também
cronológico que seria o ideal para o estudo da história. Tá? Então você pode ficar ligado nisso aí, tá bom? Queridos, no mais eu queria passar aqui só para dar uma visão panorâmica para vocês, desejar a vocês uma boa sorte na prova. Com toda certeza, tá, o nível da prova ele caiu bastante, tá? Não vai ser aquela severidade, né? Desculpa, aquela coisa mais difícil que foi assim, formação espiritual, né? A gente tem que entender que existe uma carga muito elevada de compromissos para vocês, questão de trabalho, né? Questões de apontamento na própria plataforma, trabalho em grupo, trabalho individual, trabalho em sala de aula, tá? Eu entendo que é bom para vocês, para o crescimento de vocês, mas também entendo que das dificuldades que nós temos, trabalho, família, igreja, né, ninguém está aqui de brincadeira. A gente está aqui porque quer uma formação melhor, tá? Então quero desejar a vocês uma boa sorte, que Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês, tá? Não sei como vai ficar a próxima disciplina, tá? Provavelmente eu tenho que trabalhar alguns vídeos com vocês, mas dentro dessa metodologia, nada muito apurado. Vou tentar fazer isso no próprio seminário com slides, tá? Eu tenho os slides dessa aula 3 e 4, mas elas ficaram no meu pendrive na igreja. Então assim, eu também não estou saindo de casa, tá? Eu faço parte daquele grupo de risco, né? Que tem rinite, sinusite, já tive bronquite. Então, tempo seco, eu fico gripado, tá? Então assim, eu sou daquele grupo de risco, estou evitando sair de casa, estou trabalhando em casa, estou atendendo o cliente praticamente em casa. Então é um tempo aí para a gente refletir, aproveitar para ler, tá? Buscar conhecimento, orar, meditar, né? Estar com a nossa família, evitar realmente sair para as ruas, porque pelo que eu estou percebendo, o auge do vírus, né? Da contaminação, né? Ele vai acontecer entre essa semana e a outra, onde a maioria das pessoas serão alcançadas por esse vírus, tá? Porque você tem uma curva, e essa curva ela vai entrar no seu ápice entre essa semana e a outra, para depois ela ter uma queda. E queridos, vamos aguardar aí os novos eventos do governo, né? Pelo menos a nossa igreja vai estar fechada até o dia 5, provavelmente vai se estender, né? Mas estamos aqui esperançosos de que a coisa diminua, tá bom? Então, queridos, um bom dia para vocês. Procurem estudar, tá? Procurem se dedicar. E aquilo que eu falei para vocês, né? Eu, como professor presencial, eu não tenho obrigação de trazer uma repetição de todo o conteúdo do professor da grade, do professor titular. Tá? Eu, como professor presencial, eu posso dialogar com outras fontes e trazer para vocês uma perspectiva mais dinâmica para o curso, tá? Então, coisas que vocês não viram no material do professor e no diálogo do vídeo do professor com vocês, eu tentei trazer para vocês. Eu acho que o diferencial é esse. Trazer você um pouco mais para perto dessa realidade teológica que eu acho que está faltando. E deixar aquele romantismo de lado de que teologia é aquele beabá. Não, tem muita coisa para a gente assimilar, muita coisa para a gente estudar e muita coisa para a gente poder criar, né? Ao término do curso de vocês, eu quero vê-los especialistas nas suas áreas de escolha, escrevendo os livros, artigos, sabe, pastoreando, pregando, para aquilo que você realmente foi chamado, né? Mas se atente, porque a gente precisa de professores, tá bom? Tem muita vaga para professor, vocês não têm ideia. Só existe arroz e feijão na teologia
porque uma determinada galera lá da década de 80, 90 fez com que a teologia virasse um arroz e feijão. Tá? E agora parece que a coisa, né, com a era da informação, né, com a análise documental, eu acho que a gente vai criar uma metodologia de qualidade para o estudo da teologia, né? E colocar as demais ciências próximas à teologia, né, para nos ajudar a nos identificar. Tá bom, queridos? Então fiquem na paz de Jesus. Qualquer coisa estarei no privado, tá? Posso responder para vocês, tá? Mas fiquem tranquilos com relação à prova. Façam com aquilo que vocês sabem, com aquilo que vocês conheçam, tá? Não se desespere, porque essa turma é muito boa, tá? Assim, nós temos assim um retorno muito positivo com relação a vocês, tá bom? Um outro pedido aqui, tá? Esse vídeo ele fica restrito, tá, ao seminário. Só vocês e o pastor Borduan terão acesso, tá bom? Não reproduza, não repasse para ninguém, porque Campinas está ciente desses vídeos, tá? E ele é de autoria e os direitos, tá, desse vídeo são do STNB Campinas, tá bom? E do nosso polo, é claro. Então, assim, não divulgue, não dissemine. Depois que você estudou, se você sentiu o desejo de rever, depois apagar, tá bom? Um grande abraço para você e Deus te abençoe, tá? Qualquer coisa, conte comigo.